Mas, se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a trará. E porá a mão sobre a sua cabeça e imolará diante da tenda da congregação. Os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar e em redor. Depois, trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e os redeios sobre o fígado com os rins, tira-lo-á, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Meu objetivo nessa noite, amados, é apresentar esta oferta pacífica de cabra. Nós estamos no diferencial do texto, já trabalhamos aqui como deveria ser feita essa oferta. Oferta pacífica é a mesma coisa que oferta de comunhão. Comunhão. Trabalhamos o primeiro modelo, que é o modelo de gado. O segundo modelo é o modelo de gado miúdo, com uma exceção até agora que nos holocaustos, que é o primeiro tipo de oferta, a diferença é que agora a gente tem a fêmea. A fêmea também pode ser oferecida, uma vaca, uma ovelha fêmea pode ser oferecida diante do Senhor, como oferenda, como sacrifício pacífico. O que nós trabalhamos até agora vimos da importância da nossa comunhão com Deus, no primeiro momento. No domingo passado nós vimos a importância da comunhão com o próximo, e hoje eu quero trazer um diferencial da oferta da cabra, que contém no verso 17, onde o versículo 17 diz: isto é uma norma, um estatuto eterno para as vossas gerações, em todas as vossas moradas. E aí ele traz uma proibitiva de que a gordura e o sangue jamais poderíamos comer. Nós vamos descobrir isso daqui a pouco. Mas eu quero perguntar, como está a sua comunhão com um estatuto perpétuo? Como está a nossa vida? Como um estatuto, como uma lei, como uma norma perfeita diante do nosso Deus? Será que nós temos preservado essa comunhão como sendo algo vital para a nossa existência? O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo. Nosso boletim hoje trouxe a Confissão Belga trabalhando a respeito dos sacramentos, que nada mais é os sacramentos como uma forma de externar essa comunhão com Deus e também com os irmãos, a importância eterna, perpétua da comunhão. Amados, Calvino escreveu a respeito desse contexto, e Calvino colocou assim: as vítimas sacrificiais, isso é, as ofertas de gado, as ofertas miúdas e as ofertas de cabra, que eram oferecidas sobre a lei para expiar os pecados, eram assim chamadas não porque fossem capazes de recuperar o favor de Deus ou de limpar a nossa iniquidade. Mas Calvino disse porque prefigurava um sacrifício verdadeiro, como aquele que foi finalmente concretizado na realidade de Jesus Cristo. Cristo, a oferta definitiva. Cristo, aquele que morreu de uma única vez para que pudéssemos ter comunhão com Deus, com o Pai. Dentro dessa percepção, Calvino escreve: porque nenhum outro poderia ter feito, só Cristo que fez, e só foi feito uma vez, porque a eficácia e a força
daquele único sacrifício realizado por Cristo, prefigurou a eternidade, testificou com a sua própria voz o que estava para ser feito e cumprido, e a partir de agora, o que era necessário para recuperar o favor do Pai, para obter o perdão de pecados e a salvação, tudo isso foi realizado e completado pelo único e definitivo sacrifício. A partir do ano que vem, nós vamos estudar as Institutas. E nós vamos estudar capítulo por capítulo. Analisar a evolução, o pensamento calvinista, e vai chegar no livro de número 4, na página 28, ensino 13, isso que ele está falando aqui. Mas o que Calvino está falando para nós? Jesus Cristo. A oferta perfeita. Aquele que morreu por você, morreu por mim, que morreu pela igreja. Tudo foi consumado em Cristo Jesus. Então, se eu volto à minha pergunta, a comunhão é um estatuto perpétuo, eu já tenho algumas formas de responder essa pergunta ou essa afirmativa, colocando aqui uns porquês dentro do nosso modo de pensar. A comunhão é um estatuto perpétuo? Sim. Por que a comunhão é um estatuto perpétuo? Porque Cristo morreu de uma única vez por nós. Porque Cristo foi a oferta perfeita. Porque hoje eu não preciso mais de sacrifícios de animais. O que na realidade eu preciso entender é o favor, a graça, a bênção de termos o Senhor Jesus Cristo como nosso único, eterno, perpétuo mediador. Hoje você vai direto a Deus, não através de um santo, de um homem que ora, de uma pregação forte. Você pode ir agora ao trono de Deus, porque Jesus Cristo está lá, assentado à mão direita de Deus Pai, e Ele intercede por nós. Ele intercede por você. Irmãos, o sumo sacerdote, no período da lei, livro que nós estamos lendo, não ousava entrar na presença do próprio Deus sem sangue. É interessante que aquele que era autorizado para fazer o culto, autorizado para ajudar no culto daquela igreja, da tenda do deserto ao pé de Sinai, não aparecia, não ousava entrar na presença do próprio Deus sem sangue aspergido no altar, borrifado ao redor daquele altar e até mesmo respingado sobre as vestes brancas do sacerdote. De modo similar, Cristo, como sumo sacerdote, não entrou na presença do Santo dos Santos sem sangue. É bom a gente lembrar que Hebreus capítulo 9 fala desse aspecto. A correlação do sacerdote da lei com o sacerdote da graça que é Cristo, mencionada em Hebreus capítulo 9, do verso 12 ao verso 14, diz: o sangue passa a ser a marca de uma vida livremente entregue por meio da morte e absolutamente sendo essencial no processo da expiação. Você que entrou aqui nessa noite, você entrou pelo sangue vivo do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Eu não sei quantas coisas você precisa ainda conversar ou confessar a Deus, mas o sangue de Jesus nos retire de todo pecado. Aquele sangue precioso derramado na cruz. Foi pelo sangue de Cristo que agora nós temos comunhão e temos acesso ao Pai. A comunhão, como vimos no sermão passado, só você dar uma olhadinha no contexto, aí começa
do versículo de número 4, 5, 6, e vai até o versículo de número 11, de 6 a 11, foi o contexto passado. Nós vimos aqui que foi oferecido perante o Senhor um cordeiro. E o sangue daquele cordeiro seria aspergido sobre o altar. A cauda seria retirada rente ao espinhaço. E por fim, essa oferta, a oferta do cordeiro, se tornaria manjar, oferta queimada ao Senhor. Se a gente relembrar um pouquinho da segunda oferta, a oferta de manjares, nós lembraremos que é preciso ter no coração humano gratidão. A oferta de manjares é uma forma de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Então essa oferta, que é uma oferta de comunhão, se torna uma oferta de gratidão, porque é uma oferta relacional com Deus. E daí, amados, nós começamos a entender o que a Bíblia diz sobre comunhão com o Senhor. Como, por exemplo, o Salmo 133, ó como é bom e agradável viver unidos os irmãos. A unidade com o Senhor e com os irmãos é preciosa. Você está no lugar certo, na presença do Senhor, na hora certa, em comunhão. Em comunhão. Isso não há preço. Não existe nada maior e melhor no mundo do que ter comunhão com o nosso Deus e com o nosso Pai Celeste. Mas hoje, nessa noite, eu quero rapidamente abordar, assim como abordamos no sermão passado, com o Cordeiro, nosso tema nessa noite no verso 12. A oferta agora vai ser uma cabra. E a cabra também vai estar perante o Senhor. A cabra também é uma oferta. Em primeiro lugar, a gordura será queimada. Porque da cabra, o que é mais importante perante o Senhor é essa gordura. Assim como nós temos entendido, irmãos, que nós devemos dedicar ao Senhor tudo, a nossa vida, nossos pensamentos, nossos atos, a gordura que às vezes está entranhada no nosso ser, que precisa ser retirada, que precisa ser colocada perante o Senhor para que possa ser queimada. As dificuldades que vêm na nossa vida. As ofertas pacíficas podiam ser acompanhadas de bolos sem fermento, como as ofertas de manjares que nós estudamos, para expressar diversos motivos. Isso é, você poderia ter um motivo de gratidão a Deus e automaticamente um motivo de estar buscando relacionar-se com Deus. Deus, muito obrigado, por exemplo, pelo ano de vida que o Senhor está me dando hoje, então eu ofereço esse bolo ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu trago uma cabra e tiro a parte que é do Senhor, entrego nas suas mãos, tiro a outra parte, o peito e a coxa, dou ao sacerdote, e ao mesmo tempo faço uma festa com os meus amigos, porque além de ter alegria no meu coração, pelo ano que o Senhor está me dando, eu tenho alegria, porque o Senhor, nós como bons presbiterianos, o Senhor nos encontrou, nos elegeu, nos escolheu. E o Senhor agora tem relacionamento comigo. E eu também tenho um relacionamento contigo e tenho um relacionamento com a igreja. A oferta poderia ser assim. Um grande culto de adoração, de celebração do Senhor. Podemos entender, irmãos, que nem todas as ofertas eram queimadas. O que significa que os pães fermentados deveriam ser ofertados, mas não queimados sobre o altar. Levítico 2:12 a gente viu isso, porque nem todas as ofertas eram queimadas. Com a maioria das outras ofertas queimadas, os sacerdotes deveriam ter a sua prebenda, a sua porção. A carne da oferta de ações de graças era oferecida primeiro ao Senhor, depois aos sacerdotes, então aos leigos. A oferta de ações de graças deveria ser comida no mesmo dia em que era apresentada no santuário. Sabe de uma coisa? Isso nos faz lembrar
que para cada momento, para cada dia, o Senhor tem um alimento específico para nós. Qual o seu alimento específico do dia de hoje, dia 12? O que o Senhor está falando ao seu coração, ministrando a sua vida? Então, observando esse contexto, verso 14, de 14 ao verso 16, depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. Aquilo que deveria ser consagrado ao Senhor, a gordura, os rins, os redenhos, toda parte de gordura deveria tirar e apresentar ao sacerdote, tudo isso sobre o altar. E aí vem o verbo de ligação, manjar. A gente vai ficando treinado na leitura de Levítico. Toda vez que você vê essa palavra manjar, você já lembra das ofertas de manjadas. É manjar. É gratidão. É gratidão. Quer agradar a Deus? Seja grato. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelas lutas. Porque eu posso crescer nas lutas. Obrigado pelas vitórias. Porque as vitórias são lindas. Não é bom ganhar alguma coisa? E aí a gente vai, irmãos, andando até chegar no Novo Testamento. E aí a gente chega lá e a gente lê aquele versículo, eu sei que você sabe. Em tudo, dai graças. É manjar. É gratidão. Até a cabra agora. O Senhor permitiu a cabra. Porque quem não tinha uma ovelha, não tinha um boi, não tinha um touro, não tinha um animal mais caro, à beira daquela tenda, naquele deserto, ao pé do Monte Sinai, você não pode ser uma cabra montanhesa, pode ser uma cabra, tem que ser perfeita. Não pode ser uma cabra aleijada, não pode ser uma cabra manchada, tem que ser uma cabra de uma cor só. A regra continua. Mas até a cabra. Você sabe por quê, irmãos? Existem pessoas que têm mil desculpas para ter um relacionamento com Deus. E essas pessoas dizem, amanhã eu vou, amanhã eu faço, depois da manhã, quando o Senhor me libertar, quando o Senhor me curar, quando o Senhor tirar esse vício da minha vida, eu vou servi-lo. O Senhor diz, venha como estás. Entrega tudo isso, porque eu cuido disso. Tira as entranhas, as gorduras, aquilo que o Senhor precisa queimar, aquilo que o Senhor precisa tratar. Porque tudo que é gorduroso, tudo que faz, precisa retirar, precisa ser queimado, precisa ser tratado. Só o Senhor trata. Irmão, só o Senhor trata a mágoa, só o Senhor trata a angústia, só o Senhor trata o trauma, só o Senhor cura, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma, só o Senhor. E eu preciso tirar isso e não ofertar a um profissional antes de ofertar a Deus. Eu preciso ofertar ao Senhor. É Ele que cuida das minhas dores, dos meus traumas, das minhas gorduras, daquilo que me faz mal. Sabe de uma coisa, irmãos? Como na maioria das outras ofertas queimadas, os sacerdotes deveriam ter a sua participação. Os restos deveriam ser queimados no mesmo dia. Isso vem da Páscoa, a festa dos pães ázimos, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos. Há uma estrutura em Êxodo, a partir do capítulo 23, Deuteronômio 16, na preparação do que fazer com aquilo que não se era utilizado. Sabe,
Alguém poderia pensar assim, bom, eu já dei a parte do sacerdote, já queimei as gorduras, já comi um pouco com os meus amigos, vou levar para casa o que sobrar do meu churrasco, da minha carne. Não podia fazer isso. Tinha que ser queimado tudo ali. Não consumiu? Não leva de volta, não. A gente vai levando muitas coisas de volta. Muitas vezes, irmãos, a gente leva lixo de novo para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração. O Senhor já entrou, já purificou, já lavou, mas ficou um pouquinho ali, que eu vou pegar aquele pouquinho, daqui a pouco eu coloco ele na minha mente, aquele pouquinho vai descer para o coração, e daqui a pouco eu estou pior do que eu estava antes. Você precisa deixar o fogo queimar e purificar. Toda a gordura precisava ser queimada. Você precisa entregar ao Senhor. Eu preciso entender isso. A partir do verso 17, nós temos aqui no finalzinho o coração da conclusão. Sabemos a dinâmica dos sacrifícios pacíficos, oferta de gado, poderia ser fêmea, oferta miúda, a cabra agora também faz parte desse sacrifício pacífico, de comunhão com o Senhor. Mas leia o verso 17. Nós entendemos que o estatuto perpétuo será durante as vossas gerações e todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar a parte B no lugar da parte A desse versículo. No tocante ao oferecimento da cabra, a gordura, como nós já falamos, que tem que ser queimada, e agora a inserção de um outro elemento. Nem sangue jamais comereis. Então, a gordura nem o sangue podemos comer. Nem eles poderiam comer. Mas pastor, que história é essa? Eu não posso comer sangue? Põe o sarapatel. Lá no Rio de Janeiro, o chouriço. Eu sei que você já comeu sangue, ainda que fosse aquele sangue daquela galinha caipira que a sua mãe fazia. Lembra daquela galinha caipira? Que pegava o sanguinho da galinha e colocava no macarrão. Você já comeu sangue na sua vida alguma vez? Ou se você foi militar, como eu fui, cadê o Vitor? Está aí. Não sei se o Vitor está ali. Fez tiro de guerra lá no exército e teve que beber o sangue da ave ou do coelho. O treinamento do soldado é esse. Ele tem que beber o sangue de algum do coelho também. Alguns é coelho, outros são frango. Eu sei porque eu fiz isso algumas vezes lá na mão. Já comeu sangue na sua vida? E como é que fica esse negócio aqui? Ou o que você pensa em relação àquilo que Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então relaxa, se você já comeu sangue alguma vez, calma com isso. Eu não posso, eu tenho gota, eu tenho ácido úrico, tenho excesso de proteínas, eu comer sangue, meu filho. Eu sei o que vai acontecer comigo. Num segundo. Mas, queridos irmãos, por que Jesus proíbe isso aqui nesse texto? Vamos ver se a gente consegue descobrir. Não se dá nenhuma razão explícita pela qual esta oferta deve ser comida no mesmo dia. É sugerido que a oferta de ações de graças era comida no mesmo dia para encorajar que fosse compartilhada com
com todos, com os pobres, com aqueles que estavam ali. Também foi sugerido que se ordenou assim, para evitar uma maior possibilidade de contaminação. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Levítico 7, 19, vamos voltar nesse aspecto. Porém, não aconteceu o mesmo no caso das demais ofertas pacíficas, é o que a gente está verificando. Talvez a ordem de comer a oferta de ação de graça no mesmo dia fosse uma maneira de enfatizar a consideração por esta oferta, ou associá-la às três principais cerimônias anotadas acima. Ela se destaca das demais ofertas pacíficas, porque entra uma palavra que eu gostaria que você pensasse, a palavra votiva ou volitiva. Eu já estudei essa palavra volitiva, a mesma votiva. E a segunda palavra, voluntária. O que nós podemos entender dessas palavras que enfatizam a ação do ofertante? O que deve ficar também deveria ser entregue ou consumido no mesmo dia. No caso da oferta de pães, a ação de graças, como nós vimos, a tradição judaica declara quanto o Messias vier, todas as ofertas serão abolidas, exceto essa de comer o sangue e as gorduras. Então, para o judeu, havia, e há até hoje, irmãos, se você perguntar se o judeu come gordura e não sangue, vai dizer, não, você está louco, isso está proibido, está no livro da lei, estatuto. Mas eu quero perguntar para você por quê. Pensemos, irmãos, naquilo que nós estamos tratando. Se Cristo foi a oferta definitiva, e se Cristo queima e trata todas as nossas gorduras, o pecado, aquilo que precisa ser queimado, aquilo que precisa ser, talvez, tocado com uma brasa viva do altar, como o profeta sentiu aquilo queimando. Eu habito em meio de povos, de lábios impuros, de mentes corrompidas, eu sou um corrompido. E uma vez que Jesus já me limpou, já me justificou, como é que eu posso desejar de novo o aspecto do ranço, da gordura, daquilo que produz o mal-estar na minha vida? É estatuto perpétuo, porque Cristo já fez a oferta definitiva em relação a isso. Mas quando você olha para o pecado, você vê, e foi citado hoje aqui pela manhã, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Como é que você pode desejar isso de novo? Nós não estamos falando do aspecto físico da carne daquela cabra, ou do sarapatel que você comeu, ou do chouriço que você já provou, nada disso. Nós estamos falando de uma coisa mais séria, que é o pecado. E o sangue? Nem sangue jamais comereis. O aspecto do sangue é importante, irmãos, e nos leva ao sacrifício de Cristo. E nos leva a processo pedagógico da ceia, da Eucaristia, da comunhão, do sacramento que mencionamos aqui e lemos na liturgia. Porque tudo isso prefigurava a figura de Cristo no Novo Testamento. Por isso, quando você participa da ceia, não é uma transubstanciação. Não é uma consubstanciação. Mas o vinho, o suco de uva, continua sendo suco de uva. O pão continua sendo pão. Então isso é um estatuto perpétuo, não tem como comer o sangue. Não tem como desejar a gordura.
nem no aspecto literal que nós estamos falando, mas no aspecto espiritual, norteador. Porque o que contamina você e contamina o homem e nos contamina não é aquele que entra, mas é aquele que sai. E aí, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós não estamos comendo o corpo de Cristo, nós não estamos comendo o sangue de Cristo. Nós estamos lembrando da morte vicária do Senhor Jesus até que Ele venha. E isso é estatuto perpétuo para você, para essa igreja, para todos nós, amados. Então, uma cabra perante ao Senhor, o seu segundo aspecto é nem a gordura, nem o sangue poderíamos comer. Como nós não comemos isso até hoje. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de um sarapatel. Tudo bem, você pode ficar doente, mas é uma opção sua. Mas não há nenhum proibitivo de você comer o sangue. Nem comer a gordura de porco. Alguns estão falando que comer gordura é melhor do que comer óleo vegetal aí hoje. Não é nesse sentido, né, gente? Vocês estão entendendo nada disso? Pecado, comunhão, ceia, comunhão, sangue de Jesus nos uniu a Cristo, sangue expiatório, remido na cruz. Terceiro lugar. Agora eu vou ler o inverso. Se a gordura, nenhuma gordura, nenhum sangue jamais comeria, isto é estatuto perpétuo será durante as nossas gerações. Estatuto eternos para as gerações e famílias. Eu poderia ficar só nesse aspecto desse texto e passar a noite toda falando sobre isso. Por exemplo, irmãos, você tem histórico cristão? O seu histórico com Cristo se deu quando? Seu pai era crente, sua mãe era crente. Você foi criado numa igreja. Hoje eu me emocionei aqui vendo crianças que nasceram já nessa igreja depois que eu cheguei. Fiquei muito feliz com o Arthur, o presbítero Fred. Parabéns, Arthur. Respondendo as perguntas da tia Edna. Falando numa convicção. Como não alegrar com o Arthur da Janaína? Como não alegrar com as meninas que estão crescendo na igreja? Como não sorrir olhando a Isabel arrastando um brinquedinho daquela dentro do templo, e ali eu falei, Senhor, é território dessa menina, é a casa dela. Isso jamais será apagado. Heloísa, Emily, as crianças, Zion daqui a pouco, é bebezinho, mas ele já entende tudo que a gente está falando, brincando com ele. É estatuto para as gerações, para as nossas famílias. Esse desejo, e os que estão chegando, o desejo de comunhão com Deus, jamais apaga. É como se eu entrar na minha igreja lá no estado do Rio e olhar e lembrar de mamãe, olhar e lembrar do papai, lembrar dos pioneiros daquela igreja, lembrar do presbítero que está quase falecendo, muito idoso, que me deu a oportunidade de pregar pela primeira vez. Quando eu fui reprovado, você sabe que eu fui reprovado esse negócio de cantar. Se cantar não é comigo desde sempre. De vez em quando eu aspiro cantar aqui. Mas num coral lá eu fui reprovado
E eu tinha idade desse menino aí, eu fiquei triste, porque a regente disse, talvez você tenha jeito de tocar um violãozinho, que eu estava com o violão na mão, e aquilo me deu raiva, e eu peguei, virei e falei assim para o presbítero, eu nunca mais canto e toco na minha vida. E criança é sincera. Aí o presbítero Natal falou assim, calma meu filho, vem cá. Terça-feira tem reunião de oração. Você vai pregar. Assim. Isso é eterno. Ninguém tira isso. São memórias. E quais são as suas memórias na casa do Senhor? Ofertas, sacrifícios, pacífico, traz memórias. Com Deus, com aquele irmão especial. Todos nós temos um irmão especial. Aquele irmão que investiu na sua vida. Aquele irmão que orou, aquele irmão que te discipulou, aquele irmão que você, nossa, como é bom tê-lo aqui, está sentado ao seu lado. Olha, você faz parte da minha família, da minha vida. E quando Deus chama essas pessoas, a gente sente falta. É como uma parte da gente que se foi. Então vocês precisam estarem juntos. A comunhão com Deus vem seguida da comunhão com os irmãos. A comunhão dos irmãos vem seguida com a comunhão com Deus. Isso é um sacrifício que nós vamos aprendendo e vai passando de geração em geração, de netos para bisnetos, da família, e coisa, e vai, e isso é eterno. É um estatuto eterno. Dois outros tipos de ofertas pacíficas são específicas. A primeira é a oferta votiva. Essa oferta era trazida ao Senhor em gratidão, em um favor concedido pelo Senhor. O Senhor me deu uma gratidão, o Senhor respondeu a minha oração. A oferta volitiva era você chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado. Mas sabe o que acontece com a igreja, às vezes com você e comigo? A gente ora tanto a Deus, e quando a bênção chega, a gente esquece de agradecer. A gente não dá um culto ao Senhor. A gente não traz uma oferta ao Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Para cumprir. É preciso de novo, Senhor, restaurar esse culto de gratidão. O segundo aspecto é a oferta pacífica, voluntária. Seu nome define o seu papel. Era fundamentalmente uma oferta feita de forma voluntária. Irmãos, chegar a essa noite, depois de um dia tão intenso, é poder agradecer a Deus, mas também poder agradecer a todas as pessoas que trabalharam. Obrigado, igreja. Todos nós trabalhamos. Desde o primeiro momento até o último momento. E trabalhamos duro. Mas a coisa só funciona assim. Foi um sacrifício voluntário diante de Deus. A gente precisa entender isso, que uma forma de agradar ao Senhor, desde Êxodo 35, 29, é fazer essas ofertas voluntárias por todos aqueles cujo coração se dispôs em fazê-lo, em trabalhar na presença do Senhor. Ofertas diferentes das ofertas de animais são essas ofertas voluntárias. Agora, é minha força, como nós estudamos no discipulado, não é a nossa força, é a força que o Senhor nos dá. É por isso que trabalhamos. E às vezes teve período aqui do mutirão que poucas pessoas vieram trabalhar. E Deus deu força para pouca gente, multiplicando a energia desses irmãos.
Porque a nossa força é a força do Senhor. Veio do Senhor. Esse é um tipo de trabalho que agrada ao Senhor. Trabalhar no santuário, trabalhar na igreja, ofertar prata, ofertar ouro, ofertar força voluntária, serviço. Levítico trata sobre isso. A oferta voluntária produzia gratidão. Como nós vimos lá, as pessoas agradecendo. Amados, se você avaliar que isso é estatuto perpétuo, você vai ter alegria em fazer, porque a sua geração vai aprender a fazer também. Daqui a pouco, Paulo, vai ser o Heitor. Elétrico, alegre, trabalhando na obra do Senhor, como um dia ele viu você fazendo isso. São exemplos. Isso fica para as demais gerações. A Confissão de Fé de Westminster trabalha no capítulo de número 11 sobre a justificação, e é sobre isso que a gente está falando. Agora eu não preciso mais de um animal, de uma cabra, de qualquer outro animal. Por quê? Porque com a obediência e a satisfação deles foram aceitas. Em lugar deles, então, com a obediência de quem? De Cristo. Com a satisfação de quem? De Cristo. Todas essas ofertas foram trocadas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Oh Jesus, obrigado, Senhor Jesus. O Senhor fez tudo por nós. Portanto, nessa noite, a comunhão é um estatuto perpétuo. Na figura da cabra, que também é uma oferta perante ao Senhor, nos apresenta a necessidade de colocar toda a gordura para ser queimada. Todo o pecado, tudo aquilo que nos faz mal, o Senhor quer tirar essa algema, o Senhor quer te curar nessa noite. Não há mais pecado algum sobre aqueles que são filhos do Senhor, sobre aqueles que são filhos de Deus. Lembremos que não podemos voltar a engolir gordura, ela já foi queimada. Nem beber ou comer o sangue, porque o sangue é comunhão pura com Deus. E isso se transforma, em terceiro lugar, em norma para a sua vida e para os seus filhos e para os seus netos. Por favor, dos agregados que vão chegar na sua casa, que vão casar com os nossos filhos, eles verão Deus na nossa vida. Reverendo, tudo bem. E a aplicação prática desse contexto? Ao analisar esse texto, 3, 12, 17, ao pensar no tema que também a cabra é uma oferta, podemos apresentar 3 subtemas espirituais que nos orientam a fé e a comunhão do cristão. O texto fala sobre a oferta pacífica ou de comunhão. Quando alguém oferecia uma cabra, o ofertante deveria queimar a gordura sobre o altar, pois era do Senhor, e havia proibição de comer a gordura e o sangue, como vimos dentro do próprio texto. Isso seria uma norma, uma lei, uma ordem para todos. Por quê? Deus aceita a oferta de um coração sincero. Deus aceita a sua oferta. Independentemente da forma ou valor material. Ele não está olhando forma ou valor material. Ele está olhando a intenção do teu coração. Então, o primeiro princípio que eu trago para a gente pensar juntos é consagração total ao Senhor. Eu preciso me consagrar ao Senhor. A gordura, a parte
O nome daquele animal que simbolizava ali, talvez, o redenho, deveria ser queimado perante o Senhor, representando ali aquilo que o Senhor ordenara que ele fizesse. Assim como nós temos, irmãos, dons, tempo, força, afeto, o cristão é chamado a viver uma dedicação plena, reconhecendo que tudo o que há de melhor em si pertence a Deus, e a gente já definiu isso. Qual é o maior bem que você tem? Não vamos esquecer de algumas coisas, porque isso vai contribuir no todo da palavra. O maior bem que nós temos é a vida. O maior bem que você tem não é a sua conta bancária, não é o seu carro, não são os seus filhos, não é a sua saúde. Você está respirando aqui agora? Isso é uma coisa que nós temos, porque quem nos dá a vida? É Deus. Você já consagrou a sua vida ao Senhor? Romanos capítulo 12, verso 1, diz: apresentai-vos vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Experimente isso hoje. Consagre a sua vida ao Senhor. E olha, depois você vai me procurar e vai dizer: pastor, por que eu demorei tanto tempo a consagrar a minha vida ao Senhor? Filho meu, é agora. Consagre a sua vida ao Senhor agora. Consagração. Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu lhes dou para que seja do Senhor. Usa-me como aquela vela que o Senhor acendeu e que vai se consumindo gradativamente até o último momento da nossa vida. Aquela vela está queimando, e essa vela que é a nossa vida precisa ser consagrada ao Senhor. Tira o redenho, tira a gordura, tira o mal-estar, a angústia, a ira, o ódio, o preconceito, o complexo. Você põe aí o que você quiser. A rejeição. Esse é o Senhor. Segundo princípio espiritual, santidade e separação do pecado. A proibição de comer gordura e sangue ensina que há limites sagrados na vida do povo de Deus. Irmãos, o santo e o profano. Eu preciso dizer que uma geração foi criada com um liberalismo tão grande dentro das igrejas. Eu posso tudo. Eu posso brincar com o santo. Eu lembro de Sansão. Você lembra de Sansão? Do voto do Nazireu? Ele podia tudo? Podia não. Mas o crente Sansão está dentro das nossas igrejas hoje. Santidade ao Senhor. Se consagrou a sua vida ao Senhor, santidade. Você não pode brincar com tudo, não. Santo, santo, santo é o Senhor. Atos 15, 20 diz: abstei-vos do sangue e da fornicação. Pedro, 1 Pedro 1,15, sede santos, porque eu sou santo. Esse é um princípio importante. Princípio espiritual, amado. Transmissão da fé e obediência contínua. A expressão estatuto perpétuo mostra que os mandamentos do Senhor têm valor para todas as gerações. A comunhão com Deus não é um ato isolado, mas um legado espiritual a ser mantido nas famílias. Ah, como vai ser bom daqui a pouco, a sua geração lembrar de você. Vovô e vovó eram homens santos que estavam na casa do Senhor, que buscavam o Senhor, que oravam por nós. Irmãos, como eu sou feliz por ter sido criado na casa do Senhor. Eu tenho essas memórias. E você também pode ter essas memórias de lembrar dos seus servindo ao Senhor. Para cima, para baixo, você vai trabalhar isso na sua geração. A comunhão com Deus
deve ser mantido nas famílias. A fé cristã deve ser ensinada, vivida e celebrada entre as gerações, preservando o relacionamento de amor, comunhão com Deus. Deuteronômio 6:6-7. Estas palavras as ensinarás aos teus filhos. Falamos isso aqui hoje no Dia das Crianças. Caiu até bem. Dia das Crianças. O momento mais feliz da minha fase de infância era quando meu pai chegava na Light e ele fazia o culto doméstico. A gente era bem pequeno. A gente estava começando a aprender a ler a Bíblia. E ali a gente ia lendo com muita dificuldade o texto santo, da revista da escola dominical, que eram aquelas devocionais que a gente tinha naquele tempo. Mas meu pai sempre fazia o culto. Que coisa boa. Faça o culto doméstico. Hoje você tem tantas devocionais, Spurgeon, tem da IPB, da LPC. Tem até um pastor aí que manda aí semanalmente dentro dos textos pregados. Você tem a oportunidade de fazer a sua devocional com seus filhos. Faça isso. Disciplina, irmãos. Precisamos ter disciplina para ler a Bíblia. Eu quero terminar dizendo que sim, a comunhão é um estatuto perpétuo, porque ele representa um relacionamento contínuo com o povo de Deus e com o Senhor, e requer de nós consagração, santidade e fidelidade em transmitir aquilo que cremos para a nossa geração. A verdadeira comunhão é viver constantemente diante de Deus, com o coração consagrado, corpo santo e a fé firme, perpetuando o legado espiritual no lar e na comunidade. Sua casa vai ser diferente, sua cidade vai ser diferente, seu país vai ser diferente, porque feliz é a nação. A nação só vai ser feliz quando sua casa aprender a cultuar a Deus. Mas, pastor, o que você leva dessa semana? Eu comecei falando de Calvino. Quero terminar falando de Calvino. Lembra que no primeiro momento eu falei que as ofertas ali, inocentes, da cabra, do gado, Calvino ele expõe sobre isso. Era a mera figura representativa de Cristo. Então Calvino explica que os sacrifícios da lei antiga, como os de Levítico, não tinha poder real para perdoar pecados e restaurar o favor de Deus. Era figurativo. A cabra não tinha esse poder. O boi não tinha esse poder. Era figurativo. Você colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, imolava aquele animal, mas não era um animal que tinha poder para perdoar pecados, diz Calvino. O poder real para perdoar pecado ou restaurar o favor de Deus, eles eram apenas sinais e figuras que apontavam para o verdadeiro sacrifício, o sacrifício de Cristo. Cristo, com a sua morte única e perfeita na cruz, cumpriu plenamente tudo o que era necessário para a salvação. Perdão dos pecados e a reconciliação com o Pai. Talvez, se você não lembrar nada do que eu estou falando aqui nessa noite, mas se você escrever no boletim essas duas palavras, perdão de pecados e reconciliação com o Pai, você vai lembrar de todo esse texto que você leu aqui. São palavras extremamente importantes dentro desse contexto. Perdão de pecados, gordura queimada. Não existe mais fogo, o fogo queimou os rins, as gorduras, as vísceras, a gordura do lombo. E reconciliação com o Pai pelo sangue. Fomos reconciliados através do sangue de Cristo. Aleluia! Você tem um Pai celeste em que você pode confiar. Portanto, nenhum outro sacrifício é necessário ou possível, porque a obra de Cristo está tetelestada, completa, consumida, terminada, tetelestada, e é suficiente e eterna. Somente o sacrifício único de Cristo é eficaz e suficiente para a salvação, porque Ele cumpriu
de forma plena e definitiva o propósito de todos os sacrifícios antigos. Termina Calvino resumindo. Calvino ensina que a cruz de Cristo encerra o sistema de sacrifícios e inaugura a graça perfeita e eterna de Deus. Você entendeu? A cruz de Cristo aboliu toda forma de sacrifício. Pastor, eu não preciso carregar uma cruz mais? Eu não preciso ir de joelho. Nenhum sacrifício que você vai fazer vai chegar perto do sacrifício de Cristo. Encerra o sistema de sacrifício e inaugura a graça perfeita e eterna. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que a gente possa celebrar a graça do Senhor, porque todo rito sacrificial ficou no passado. Feche os seus olhos agora, enquanto os meninos chamaram de tocar o canto. Glória ao Senhor. Quem sabe você está precisando restaurar a comunhão com Deus. Com Deus. Nesse momento, irmão. E Ele está à porta do seu coração. E Ele quer fazer uma morada. E Ele quer restaurar. Ele quer curar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Quero te agradecer por esse... Lembramos dos sacrifícios pacíficos aqui, Senhor. De comunhão, sacrifício de comunhão. Jesus já fez tudo, Pai. A comunhão entre nós e Deus foi através de Cristo, aleluia. Ele nos justificou, Ele nos redimiu. Precisamos valorizar, Senhor. Precisamos ter uma vida, ó Pai, de consagração total. Precisamos ter uma vida de santidade e obediência. Precisamos ter uma vida de fidelidade relacional. Transmitir para os nossos filhos a fé salvadora, para que eles possam ser criados ao redor dessa mesa, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela igreja, pela família da fé. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.